E o Tite, na última convocação, falou muito de alta performance, de chegar, ele vai convocar quem tá performando, não vai convocar jogadores que fizeram parte já assim, que se mantiveram na renovação, né? Eu acho a importância do Coutinho, a entrega que ele já fez pela seleção brasileira, mas eu acho que ele tem uma concorrência grande dentro do setor que ele joga, até porque o Everton Ribeiro, ele vai disputar 2 competições importantes. Isso vai contar muito na somatória quando o Tite fizer entregar a lista final. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu tenho assim, tenho dúvida de 2, 3 jogadores ali da última convocação e o Coutinho é uma dúvida que eu tenho, assim, não tem eu de olhar para ele ou para os jogadores. Os últimos foram convocados e falar, esse tá garantido, esse tá garantido. Olha, ele, pra mim, fica uma dúvida. Eu acho que para uma pessoa tímida como ele é, a autoconfiança é uma coisa muito importante em campo. Ele perdeu essa autoconfiança quando ele foi pro Barcelona, foi pro Bayern de Munique, não deu certo também, voltou, depois foi lá agora pro Aston Villa. E o fato é que ele já há anos que ele perdeu essa autoconfiança. Teve um momento bom ali na seleção, ali 2019, né? Mas, gente, lembra a Copa de 2010 que o Dunga levou Júlio Batista, levou o Grafite, levou jogadores que tinham sido bons 2, 3 anos atrás. Um tinha feito uma Copa América maravilhosa, o Júlio Batista, o Grafite tinha sido artilheiro do Campeonato Alemão 2, 3 anos atrás. Não dá, gente. Futebol é momento sim, senão a gente convocava... Algumas vezes eu acho, mas tem horas que assim, o Copa do Mundo tem muito... Bom, você sabe, muita pressão, cara. Assim, então, você você acha que o Felipe Coutinho é um cara de pressão? Você também colocou uma coisa do perfil Ele não é dele. essa personalidade. E pensa bem, hoje a gente está sempre perdendo onde? Nas quartas de final. É o jogo que o bicho pega, é quarta de final. Quando a gente vai pegar um time europeu bom, é basicamente isso. Verdade. E aí? Vai ser Brasil e Espanha. E aí? O Felipe Coutinho é um cara de meio de campo? Ele não marca nada. Então, cada vez se menos. botar ele no meio de campo, vai ficar marcar com 2 Coutinho e ele vai ser nada? Vai cercar? Coutinho é reserva. Não dá pra você jogar com 2 caras marcando e o rosto cercando, não. Mas o Coutinho Ou é você reserva, marca ou Ucho. você tá brincando. E se Tá de tratando de sacanagem. Copa do Mundo, se a gente olhar para as Copas passadas, que o Brasil chegou fortíssimo candidato a vencer. A tua Copa. 2006, você pega os 11. Sim. Porra. Nossa, 2006 né? era um absurdo aquele time, né? Vamos Não, combinar. mas é um absurdo a maneira, os nomes, porque só deixaram que quando 2 caras pra chega- marcar, 2 caras pra isso, marcar não existe. entendi. Isso porque quando Não chega existe, na não fase existe. decisiva, que você pega time bom mesmo, Não dá. a entrega desde aquela época lá, ela passou a ser muito mais física do que na qualidade. Porque se fosse qualidade, a seleção brasileira tinha ganhado com os 2 pés nas costas, porque entrou Claro. com o quarteto mágico, ganhou Copa das Confederações, Lá com mesmo, um ano menos, antes. não tinha 3 jogadores Mas titulares, o Ronaldo né? não Não estava foi. naquele time. time. E O Ronaldo jogamos não contra a tava no time. Argentina Sim. absoluta, Meteu uma goleada. meteu uma goleada. É, mas também com o Japão foi assim, Foi. com o México foi assim. Mas A gente lembra da Copa final. Mas a gente Copa é lembra uma da porrada. final. 70 mesmo, que a melhor seleção do Brasil, a melhor seleção de todos os tempos, cara. 70 foi uma porradaria a Copa inteira. O Brasil contra o Uruguai foi o primeiro tempo horroroso, aí empatou no final. Contra a Inglaterra. Sim, mas tô falando, mas- O Brasil, a Inglaterra jogou mais que o Brasil e perdeu o jogo. Você tem aquela coisa, tem a Claro, felicidade. o futebol permite, mas o que eu tô falando é o seguinte, eu fiz, assim que acabou 2006, o Dunga entrou, eu fiz uma reportagem pro Jornal Nacional, porque quando ele deu aquela, puniu o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká não chamando, eu falei, pô, vamos ver os números, né, os números oficiais. Ronaldinho Gaúcho jogava onde? No meio de campo, basicamente era um jogador do meio de lá na campo. frente, pois. Ele não ganhou nenhuma disputa de bola na Copa inteira. Como é que você pode jogar no meio de campo 5 jogos e não ganhar uma disputa de bola? O Ronaldinho Cara, fez uma péssima. Quem foi que se deu mal? Quem foi que se fodeu? O Zé Roberto. Também. Que foi o se melhor fudeu, jogador claro. do Brasil na Copa. Acho que 2 jogos, bom, pela Copa toda, sem dúvida, e 2 jogos foi eleito o melhor em campo. Sim. Sim. Quer dizer, mas é claro que chega uma hora que há um limite para quanto você pode jogar de 4-2-4. 4-2-4 é a Copa de 58, gente, não é a Copa de E já era quase com 4-3-3 Sim, com sim, o recuo do Zagallo. Exatamente. E não era, porque o Kaká não marcava nada, Sim. Ronaldinho não tava marcava legal. nada, Ronaldo obviamente não Adriano, marcava nada, não. Adriano não marcava nada. Não dá, gente. A gente não joga só com a bola. E o time próprio, e o próprio Zé que marcava não é um foi a melhor a característica gente do Zé tinha Roberto. 2 laterais que eram, basicamente, eram pontas, né? Sim, E também. já com uma Roberto, certa Cafu. idade, né? E já, porque já eles chegaram- foram fundamentais. é. O Brasil jogou com 3 zagueiros em 2002, 4 anos antes, para liberar o Cafu e liberar o Roberto Isso. Carlos. Sim, sim. Mas, e aí entra outra coisa no futebol.
O Zidane tinha saído da seleção francesa em 2003, voltou praticamente para a Copa do Mundo. A França não fez uma grande primeira fase, nas oitavas já ganhou legal da Espanha, 3-1 e tal, mas a partida que o Zidane fez foi a maior partida que eu vi na minha vida de um jogador fazer na minha frente. Então, assim, Zidane sem graça. Pô, aliás, é o único cara que conseguiu acabar 2 vezes com a seleção brasileira. Exatamente. E muito mais em 2006 do que em 98. Sim, ele jogou muito a bola em 2006, não foi na final. Em 2006, a Ele fez os partir gols, do jogo contra a Espanha, muito contra o Brasil, na semifinal já, e na final jogou muito, só que na final ele encerrou a carreira dando a cabeçada no Materazzi. Então assim, então até isso se pode discutir. Na Copa de 98 mesmo, ele perdeu a cabeça contra a Arábia Saudita, foi expulso, um jogo tolíssimo, Sim, ficou 2 jogos fora. E voltou. E na final, claro, 2 gols de cabeça, vai falar que não fez nada, não era característica dele. Mas o Zidane em 98 não foi o craque da França, embora seja um gênio. O que ele jogou pra cacete foi sobretudo aquele jogo em Frankfurt.